A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos, é: letra A, RAM, Random Access Memory ou memória de acesso aleatório; letra B, ROM, Read Only Memory ou memória somente de leitura; C, cache de memória; letra D, disco rígido, o HD; e a letra E, unidade central de processamento, CPU. E aí, pessoal, qual dessas respostas é adequada para esse enunciado? Para responder isso, eu preciso que vocês conheçam comigo agora o significado desta sigla, RAM, Random Access Memory, ou traduzindo para o português, memória de acesso aleatório. Para quem não sabe, pessoal, a memória RAM é considerada a memória principal do computador. Vou repetir, a memória RAM é considerada a memória principal do computador. E aí vocês visualizam na tela um pente de memória RAM, que a gente conhece tecnicamente por módulo de memória RAM. Esse módulo, esse pente de memória RAM, nós vamos colocar ele encaixado lá em um slot da placa-mãe do computador e ela passa a ser a memória principal do computador. Agora muita gente deve estar me perguntando, professor, por que a memória RAM é considerada a memória principal do computador? Porque ela é a responsável por manter armazenados os dados que estão em processamento, os dados que estão em execução. Quer dizer, aquilo que nesse momento está em processamento no sistema, aquilo que nesse momento está em execução no sistema, tem que ficar armazenado na memória RAM. Outra característica dela, a memória RAM, ela é uma memória volátil. Volátil. Por quê? Porque ela perde os dados na ausência de energia elétrica, quer dizer, desligou o computador, todos os dados da memória RAM são apagados, então ela perde os dados na ausência de energia elétrica, mas ela também é considerada memória temporária, porque ela só mantém os dados enquanto eles estão em processamento. Se os dados não são mais necessários ao processamento, então eles não precisam mais ficar nessa memória RAM, certo? Hoje em dia, quando a gente adquire um computador, é variado a capacidade da memória RAM. Tem computador que vem lá com 2 GB de memória RAM, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Isso é variável, né, pessoal? Nós podemos ter mais ou menos memória RAM disponível no computador. Mas sempre lembrando, ela é sim a memória principal do computador. Então vamos voltar lá para a questão, porque agora matamos a charada quando a questão diz a memória do computador, vírgula, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, a resposta é a RAM, a Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. Na letra B dizia ROM, Read Only Memory, ou memória somente de leitura. A característica da memória ROM, bem interessante, ela só permite a leitura dos dados por parte do usuário, porque ela já vem escrita de fábrica. Já a memória RAM, ela permite a leitura e a escrita. Outra característica da memória ROM é que ela não é volátil. A ROM não perde os dados na ausência de energia elétrica, porque a memória RAM, como eu disse, é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. A letra C botou cache de memória, nós estamos falando aí provavelmente da memória cache do processador. O processador tem memória cache dentro dele para acelerar a execução de determinados programas e dados que são solicitados com maior frequência durante o processamento. O disco rígido que está ali, o HD, o hard disk, é conhecido como memória secundária do computador. E finalmente, na letra E, unidade central de processamento, a CPU é o próprio processador do computador, é onde os dados são processados de forma centralizada. Mas para a memória principal ou memória do sistema, e ainda diz responsável pelo armazenamento temporário de dados, a resposta aí é a nossa memória RAM, letra A de América. Até porque a memória ROM que está ali não é armazenamento temporário. A memória ROM é armazenamento permanente, diferente da memória RAM, que é armazenamento temporário, certo? A de América, a resposta da nossa questão.